Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Causo, Prosa e Poesia. E hoje muito bem acompanhado da professora, escritora de contos e contadora de causo, Giane Adorno. Isso aí, tudo bem? Agora estou melhor. Ele acertou. Agora estou melhor. Agora ele acertou. Ela está falando isso porque a primeira vez que ela veio no nosso programa, eu falei que era Regiane. Isso. Eu tinha por tudo que era Regiane, mas ó. Não, mas Giane. muita gente acha que é, né? Mas, Tudo bom? Tamo Fico na imensamente feliz de estar aqui de novo. Pode me chamar quantas vezes quiser que eu venho. certo. E lugar bonito, hein? Maravilha. Olha. Vocês precisavam ver. Não, mas o Everaldo mostra depois com imagem. Eu acho ótimo. O Everaldo vai fazer bonito aí. uma tomada de imagens assim, porque esse lugar eu tenho ele como um lugar inspirador. Até eu falei para ti, né? Você tem que escrever um conto dessa perspectiva aqui, ó. É, da Serra do Itaquiri. Da Serra do Itaquiri você vê ela quase que inteira. Aqui da onde nós estamos. Desse pedaço Pra aqui você é. ver que lugar incrível que é, né? É, sim, muitas árvores, incrível. muitos pássaros, vem da Serra do Itaquiri, que eu já escrevi alguma coisa sobre, e que nos honra muito. Inclusive, Giane, no meu próximo livro vai sair um poema com uma pequena história da Serra do Itaquiri. Olha, É. lá no meu... Não, mentira, não tenho. Quando eu fiz o conto que eu fiz para o primeiro concurso de contos Maria de Lourdes Teixeira, Sim. foi o Fazedor de Tempestades. Que É um era? homem que fica na serra trazendo a chuva. Porque a chuva de São Pedro vem da serra. Né? certo. E eu quis fazer essa pequena homenagem. Você fez essa alusão. Essa madame que é a serra, como se ela fosse Certo. um ser vivo que na realidade é, né? Com certeza, com certeza. Não é, Mais então? vivo do que muita gente viva. Oh, então, eu gosto desse pedaço aqui, minha terra. Olha, eu Gosto também muito. gosto. Também aprendi a amar esse lugar, que, nossa senhora, já andei por várias veredas de São Pedro. Aqui em Água de São Pedro, pode pôr uma agulha no palheiro que eu Que acho. acha, né? Então, Quantos anos o senhor está morando aqui em São Pedro? já são 13 anos de uma boa relação. Ah, 13 anos de uma boa relação. tá durando mais que muito casamento, né? Mas isso é um casamento, como diz o outro, com muita honra e muito amor e muito carinho e respeito de um para com o outro. É, Ô, Giane, sim, senhor. nós viemos aqui para prosear, né? Para prosear. Deixa eu só falar um negócio Oi. antes disso. Fala, Eu não conhecia aqui o bairro, não conhecia? mas me trouxe uma lembrança da infância que eu achei que eu tinha esquecido. O senhor não vai acreditar. Então conta lá. Meu pai, quando eu era pequena, ele era presidente do Lions Clube de São Pedro. Certo. E sempre tinha reuniões em restaurantes variados. Ah, tá. E eu lembro que muitas reuniões nós viemos aqui no restaurante do Lago, não fazendo propaganda, mas já fazendo. Não, mas aí nós cobramos o cachê dele. É, Nós cobramos o a cachê. gente cobra em peixe, certo? E peixe. É, então, a gente vinha sempre aqui no restaurante do Lago. O que eu me lembrei? Não existe mais. Certo. Eu vi hoje que não existe mais. Ah, Na frente do restaurante ali do lado, aqui, tem uma casinha. Antigamente, aquela casinha tinha um parquinho. Ah. Tinha balanço, tinha gangorra, escorregador, tudo. Então, quando tinha reunião lá, que eu achava meio chato ficar lá dentro, Aham. os meus pais deixavam e eu ficava sozinha ali. Às vezes era noite, e não tinha problema nenhum. E eu ficava brincando naquele parquinho. E eu ficava olhando para a estrada que vem para cá, que eu passei hoje, eu ficava imaginando, onde vai parar essa estrada? Hoje, a hora que eu entrei no bairro, mas veio nítido na minha mente, isso daí deu até uns par de dias depois você voltou, fez esse caminho que você uns sonhava. dias, alguns Uns dias. par de Olha, dias brincando, uns 50 anos. Meu Deus, uns 50 anos. Mas aí você está denunciando sua idade? Ah, não tem problema, não envelhece só quem morre cedo, Tá certo. Boa. não é? Então, o que você trouxe de novidade para contar? Se você contar duas, eu conto meia. Tá bom? Cada duas que você contar, eu conto meia. Novidade? Que tipo de novidade o senhor quer? Eu não ganhei na Mega Sena ainda De não fiquei conto, bilionária. De conto, de causo. Então, eu estou num projeto... Piada também.
Piada também. Melhor não, né? Piada que pode ser... Igual aquela, qual é o feriado que é... Já contei a resposta. Aí começou boa contando piada. Qual é o dia que a freira mais gosta? O feiriado. Freiriado. Ah, eu vi que você postou. Eu sou péssima nisso. Então, eu tô assim. Eu percebi que o povo salpedrense gosta muito, não só salpedrense, como muitos lugares do mundo, como o senhor mesmo sabe, gosta muito de moda de viola raiz, aquela com história, e muitas vezes aquelas histórias sofridas, aquelas histórias com história, né? E o que eu estou fazendo agora? Estou ouvindo aquelas músicas, modas de viola, e estou transformando em história. Enriquecendo a história da música. Não estou nem enriquecendo muito, não. Porque é enriquecendo, porque você está trazendo ela e está deixando ela no teu canal. Exatamente. Né, depois vai pro teu canal. Com a indicação de quem é a música. Sim, sim. E daí as pessoas procuram. Divulgando com muita propriedade, né? Com muita propriedade. Porque quando a gente... E tá ficando muito legal, né? Teve uma lá que o senhor gostou. Sim. Que é a história da Ana Rosa, uma história verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Então, vamos contar essa história pro povo? Vamos. Diz que lá em Botucatu, ali perto tinha uma fazenda. Certo. Naquela fazenda tinha uma moça chamada Ana Rosa. E como era costume da época, com 15 anos ela se casou com um tal de Francisco. Certo. O Francisco era carreiro, que levava, ou boiadeiro, que ele levava os bois de um lugar para o outro, trocava o pasto e tal. E o apelido do Francisco era Chicunha. Só que imagina um homem ruim, José. Um homem ruim, porque ele tinha ciúme da Ana Rosa. Certo. Ele saía para levar os bois e ele achava que ela traía. Mas ela não traía. Bom, a gente acha que não. Certo. Mas ele judiava dela, ele voltava, mas ele judiava dela. Ele batia nela, mas ele batia de deixar ela largada, de quebrar dente. Ela ficou 5 anos casada nesse inferno que era a vida dela. Um dia ela começou a planejar um jeito de fugir de casa. Isso era da época ainda da escravidão, lá para 1800 e qualquer coisa. E o que ela fez? Lá naquela fazenda tinha um rapaz em situação de escravidão. Certo. E ele era amigo dela. E ele deu um jeito de apartar um cavalo para ela fugir. E ela fugiu. O que ela fez? Ela foi para a cidade, Botucatu. Ela tinha uma tia que era costureira de um bordel, um lugar de má fama. Certo. Na música, eles falam assim, um lugar onde a família não vai. Ela foi morar, porque foi a única pessoa assim, da família que acolheu ela. A única alma caridosa que... Foi a tia dela, mas ela não estava na vida. Certo. Ela só foi morar com a tia. A dona do bordel, que eu me esqueci o nome, era uma daquelas mulheres sacudidas que agarra o boi na unha. Certo. Defendia as meninas dela lá, aceitou a Ana Rosa lá para trabalhar lá, junto com a tia dela de costureira, porque as meninas estavam sempre precisando de roupa nova. Certo. Enfim, o tal do Chicunha chegou de uma viagem. Cadê a Ana Rosa? Ele sabendo da amizade dela com aquele outro rapaz, ele foi lá e chamou o rapaz. E o rapaz não queria contar, aí ele começou a bater, né? Mas ele bateu tanto no rapaz que ele matou, coitado. Mas, enfim, o rapaz antes de morrer acabou contando, porque embaixo de tortura ninguém resiste, ninguém aguenta. Mas na hora ele pegou um cavalo que tinha lá e foi para a cidade atrás da Ana Rosa. Chegou lá, a dona do bordel não deixou ele entrar. Como é que você vai entrar aqui assim? E você vai querer judiar da moça? Não vai. E ela bateu o pé. Ele não entrou. Ele não entrou. O que ele fez? Gente ruim procura gente ruim.
Saiu procurando gente ruim. Não estou falando que os botecos da vida são frequentados por gente ruim, não é Certo. isso. Uhum. Eu estou falando que ele encontrou dois ruins bebendo seus tragos de pinga lá no lugar lá. E bebida vai, bebida vem, bebida vai, bebida vem. E ele acabou acertando com os homens. Ó, vocês vão lá para aquele bordel, faz de conta que vocês vão fazer uma noitada lá e solta lá assim que vocês vão levar uma encomenda para o Paraná. Mas por que para o Paraná, moço? Porque a minha mulher, a família dela mora lá no Paraná. Ela vai ouvir isso e ela vai chegar em vocês. Se vocês conseguirem convencer ela e ir com vocês para o Paraná, deixa que o resto eu acerto. Ô sujeito. Passado. Maquiavélico. Né? Maquiavélico. E ele foi. E os caras foram mesmo. Chegando lá, os caras... Ah, porque nós vamos para o Paraná, porque isso, porque aquilo. E realmente ela ficou sabendo. Ela ouviu. E ela falou assim... Vocês vão para o Paraná? Vamos, amanhã cedo a gente vai para o Paraná. Por quê? Posso ir com vocês? Ah, não sei. O que você quer fazer no Paraná? Ah, minha família mora lá, eu quero ir com vocês. Não, tudo bem. Vamos. Amanhã, de madrugada, antes do sol nascer, a gente passa, pega você aqui e a gente vai embora. Esteja pronta. Foi feito. E no dia seguinte, tá tudo certo. Os três, cada um num cavalo, rumo para o Paraná. Mas foi na primeira curva da estrada, o tal do Cicuta estava esperando ela lá. Ah, mas ele já desceu ela do cavalo na arreada, na costa. Olha, bateu, seu moço, mas bateu nessa mulher, mas bateu nessa mulher, bateu nessa mulher. E ela morreu. Não sei o que aconteceu com ele, a gente não sabe, mas ela foi enterrada em Botucatu. Sim. E não é que ela virou milagreira? Mulher, quando está desesperada, que sofre com o marido. Normalmente, nos cemitérios, a gente percebe que tem alguns santos, santos da cidade, santos caseiros, que cada um é de uma coisa, né? Quando é uma criança, protege criança. Quando é um médico, ajuda os doentes. No caso dela, as mulheres que precisam de ajuda por causa de marido violento. O túmulo dela está lá no cemitério de Botucatu, pode ir lá visitar, é cheio de plaquinha de ex-votos, gente que vai lá, virou milagreira mesmo. Então, aí você me fez lembrar de um caso de santificação também. Só que não aqui da nossa região, mas que tem tudo a ver com a nossa região, que aqui tem muito italiano, né? Tem muito Você conhece italiano da região? Só para o tamanho do nariz já percebe, né? Então, na Itália, presta atenção. Presto. Na Itália tinha um casal casado, hein? Não era juntado, não, era casado. Ah, mas casado, como é que é? Juntado com fé, casado é. Então é por aí. O que demonstra é o sentimento, né? Esse casal, eles moravam na cidade de Caravaggio, na região de Caravaggio, sim. Na Itália. E esse homem, ele procedia da mesma forma que o Cicuta apresentou com a... Ele era violento também? Violento com a esposa. Então, esse casal, eles moravam na região de Caravaggio, na Itália. E o candidato lá era violento com a esposa. Pelo amor de Deus. Só que eles tiveram filhos, violento com os filhos. Sempre, né? E é porque valentão é sempre valente em cima de quem é mais fraco, né? Exatamente. Ele era um covarde, um verdadeiro covarde que usava de violência com quem era fraco, porque se fosse com o forte ele não... ele vira amiguinho, né? Ele não o faria. Aí essa mulher, ela era de muita oração. Ela de muita oração. Tanta oração, e por ter tanta piedade dela e ter chegado
até Maria Santíssima, os pedidos dela, Ah, até ser onde vai que chegar. Nossa Senhora apareceu para ela. É, Nossa Senhora de Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio. Isso é uma história verídica, Sim. que, de santificação, né? E de que a intercessão chega. A intercessão através da mãe chega ao Pai. Né? Chega ao Pai, chega ao Filho e chega ao Espírito Santo. Sim. E essa mulher, certamente, é uma pessoa santificada também, porque todo aquele que tem uma graça, que recebe uma graça, ele é um ser de luz, que quando você recebe uma graça, você transmite essa luz para as outras pessoas. Quando que quem vive para explorar as pessoas não transmite luz. Suga a luz dos outros. Suga a luz dos outros. Só que a gente tem que pedir a Deus que nos livre desse mal e a gente tocar o barco para frente. Então, ó, empatado. Verdade. Você contou do Chicuta, eu contei da... Meia, né? Não, Que não contou essa história inteira. Eu não sei essa história inteira, mas eu procurarei e farei. Já te dei uma... Então Já, eu te dei uma me deu dica. um tema. Te dei uma dica. Um inscrito no meu canal pediu para eu fazer a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Porque ela tem os mistérios, né? Sim. Do É bem manto misteriosa, bem de misteriosa. Guadalupe. E eu sou devota de Nossa Senhora, Certo. em todas as versões, a de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, da Graça, do Carmo, Conceição. Eu acho Nossa Senhora demais, é mãe mesmo. Certo. E eu vou fazer, sim. Eu até perguntei nos grupos se eles gostariam de uma playlist com histórias religiosas. E eles falaram que sim, que eles Porque, gostariam. como diz o outro, não estão fazendo um programa de religião, entendam bem. Não é isso não. Esse programa é aberto para todos os tipos de crença, mas que nós estamos tocando isso historicamente. Historicamente, né? Sim, sim, Porque, que nem a do Caravaggio é um negócio que aconteceu, a da Ana Rosa aconteceu Sim. mesmo, da Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu Guadalupe mesmo. aconteceu. A gente tá... É lógico que as pessoas que contam, quem conta um conto aumenta um ponto, Mas eu, no meu caso, eu diminui um ponto. diminuiu muitos, né? Diminui muitos, porque se eu for esticar muito, eu não deixo você contar sobre aquela outra música que você vai falar sobre aqui. Outra história de música que você trouxe? Tem a do Ferreirinha, Ah, tá. Essa história é boa, hein? Essa história é né? boa. E ela tem continuação. Quantas vezes eu ouvi o Ferreirinha e o amigo do Ferreirinha? Já. Mas conta pro pessoal aí. Ferreirinha era um sujeito criado no sítio que a vida inteira ele quis trabalhar como peão, de levar... tem essa coisa caipira aqui, né, no interior do estado de São Paulo, né? Sim, sim. Essa coisa de não só trabalhar com a terra, mas de trabalhar com os animais, de fazer transporte, e levar as caravanas. E ele queria. E um dia, ele e um grande amigo dele, que é esse grande amigo que está contando a história, saíram para pegar um boizinho que tinha sumido para o meio do mato lá, e eles foram, cada um pegou seu cavalo, só que o Ferreirinha, ele estava num cavalo, tem um nome, não sei se é tordilhão, um cavalo que não estava bem domado ainda. Tem um nome para isso? Um redomão. Redomão! Um potro redomão. Redomão. Um potro redomão. Ah! Filha, eu nasci nos interior, fui criado nos interior e agora vivo nos interior. Então, um redomão. Ele não estava bem domado ainda. Certo. E ele foi para um canto e o amigo foi para o outro. Eles tinham marcado para voltar ali depois de tanto tempo. O amigo voltou, ele não voltou. Certo. E cadê o Ferreirinha? Muito amigo, cresceram juntos, os dois. Ele saiu procurando o Ferreirinha. Dali a pouco, o cavalo do Ferreirinha veio sozinho. Cadê o Ferreirinha? Bateu desespero no rapaz, né? Ele correu, foi lá e o Ferreirinha, infelizmente, estava morto. O outro boizinho sumiu, não sabemos da história, mas o Ferreirinha morreu. Aí, o que ele fez? Ele viu que o amigo dele estava morto, pegou, amarrou o amigo pela cintura, passou por cima de uma árvore, levantou o amigo, pôs o amigo ali na garupa dele, amarrou nele o amigo e veio embora para a cidade.
Daí o amigo, o Ferreirinha, foi enterrado e ele jurou que nunca mais na vida dele ele ia fazer aquele tipo de serviço. Ele não ia tocar o gado nunca mais na vida. Que depois, na segunda parte da história, que agora também não vou contar. Tem que deixar suspense pro próximo. Exatamente, lá pro daí seu canal. entrar no meu Lá canal. pro seu canal. Tem que a alma do Ferreirinha apareceu para esse rapaz. Então, para por aí. É isso aí. Então, ó, já que Carreiro e Pardinho. já que você falou de vida no campo, de homens montando e depois acabou até falecendo, olha o que aconteceu comigo. Isso O senhor não é pescador, né? Com essa cara ele ficou até vermelho. Já fui pescador. E pesquei muito. Eu não tenho paciência. Principalmente junto com meu pai. Eita. Mas eu fui pescador assim, ó, dos 6 anos aos 16, 17 por aí. Depois então eu não tem pesquei história, mais. hein? Depois não pesquei mais. Bom, Tem agora história. deixa eu contar o que aconteceu comigo. Isso é acontecido, hein? É um caso Acontecido mesmo? acontecido. História verdade verdadeira? Verdade verdadeira. A gente Ó, acredita, né? Como você falou do Ferreirinha e que teve morte e tudo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu fui para o Paraná, na segunda vez, que eu estive no Paraná em 2 épocas, né? Quando eu fui para o Paraná a segunda vez, e eu cheguei lá, tinha uns parentes, que até nós fomos morar num sítio deles, eles tinham um sítio de 20 alqueires e outro de 10 alqueires. As famílias, a maioria morava no sítio de 20 alqueires e na minha família, a família de um dos irmãos, fomos morar nesse outro sítio que eles haviam comprado. Só que eu não saía. No primeiro ano eu fiquei trabalhando no sítio maior. Tá. Fiquei trabalhando no sítio maior. Então um belo dia lá, para apartar bezerro, eu tirava muito leite, né? Então tinha a hora de apartar bezerro. Aí num domingo que eu estava lá... Dá um pouquinho de dó, né? Sim, dá, mas como diz leite. Tem o leitinho das crianças, tem o queijinho. O queijinho. O queijinho, nossa. Queijinho. Nossa, depois se eu contar a história de queijo aqui, o pessoal vai ficar... Tem que guardar para outros programas, né? Bom, hoje o problema é o animal. O uso do animal. Aí eu lembro, meus primos falaram assim, nós vamos apartar bezerro, você quer ir junto? Eu vou em tal animal, o fulano vai em tal animal, você vai na égua Pedrez. Pedrez é uma égua chitadinha, ela é branca, chitada de escuro. Fica uma coisa mais linda. Só que eu não sabia de uma história. O animal de lida, lida de gado. Onde o gado vai, ele vai atrás. Ele está acostumado com isso. Se o gado faz uma curva, ele faz aquela curva também. Nossa. Então, cada um pegou um animal para montar e fazer a... E deram para o senhor aquele cavalinho de lida. Deram para mim uma... Não, todos eram de lida. Todos. Só que os meninos sabiam que era de lida e eles sabiam lidar. E eu não. Eu nunca tinha andado num animal de lida. Oh, judiação! Menina de Deus. Nós entramos no pasto num domingo à tarde. Eles foram cercando os bezerros de um lado assim. E teve um bezerro que descampou. Aí ele falou, vai atrás daquele lá porque ele também tem que ser apartado, né? E eu fui com essa égua, montado nessa égua atrás. E o bezerro vai para um lado, vai para o outro e a égua vai. Chegou num lugar, tinha um pau arcado assim, porque era lugar que tinha sido derrubado do mato, e tinha plantado capim, né? O bichinho pulou, aquele galho e o senhor ficou? De madeira. Não, o bichinho pulou, a égua pulou atrás. Porque fez uma curva assim e pulou atrás. Acontece que a égua foi para um lado, eu fui para o outro. Ó, moral da história. Depois, para terminar de pular, a égua me deu uma puta manotada aqui no pé da orelha. Sério? Uma puta manotada no pé da orelha, que você nem imagina. Fiquei tontinho na hora. Aí, adivinha,
voltei para a mangueira, puxando a égua pela rédea. E xingando todo mundo. Não. Falei, nunca mais eu monto num animal de lida. Aí eu fui perguntar, né, para os meninos por quê. Falou, não, Sebastião, é porque ela é de lida. Onde o bicho vai, ela vai atrás. Bichinho bom. É. Ela era Então, aquilo ficou marcado para mim como era uma profissão que não era para mim. O dia que eu voei. O dia que eu voei. O dia que eu voei, levei um pé do ouvido. Uma orelhada. Não, como é que chama? Pedala Robinho? Não, é orelhão, um negócio assim. Enfim. Bom, agora eu sei de novo. Vai Nossa, lá. muitos causos hoje. Muitos causos, vamos lá. Tem um monte de história, né? Vamos falar história de gente de sítio de novo, mas Vai lá. de gente que apartava o gado, que levava o gado de madrugada e via coisa que não sabia explicar. Seu pai. Ele jura. Verdade verdadeira também. Bom, pelo menos ele jurava. Ele morreu falando Jurando. que era verdade. Morreu jurando. Tá. Meu pai ele não costumava mentir, mas sei lá, né? Às vezes a quem cabeça sabe? da gente dá umas Uhum. pensadas, vê umas coisas erradas, mas ele jura Certo. o que aconteceu. Ele era pequeno, a minha família sempre foi de sítio. Certo. Que nem a minha. Mas eu não fui no sítio. Eu Eu já morei na cidade. Eu nasci e tal. no sítio, vivi Eu até os nasci 24 no anos. sítio, mas eu vim morar pra Eu vivi cidade. até os 24 anos. Passei a ser mocinho da cidade depois dos 24. Que idade, hein? Mocinha da cidade. Tem música pra isso. Não é 24, é 23 e 12 meses. 23 viu? Mas deixa eu fazer só um comentário. Só aqui no Brasil que 24 é número disso daí, viu? Porque esse animal lá na Europa é considerado símbolo de virilidade e coragem. Não, mas eu vou te falar. Eu fiz 24, dali 3 meses, minha mulher ficou grávida. Foi para provar que, né? Não tinha nada a ver. Então, olha só. O meu pai, ele morava no sítio, ali pros lados de Santana. Uhum. E ele levava... Sabe onde fica o Colina Verde, São João, ali Sei. o Hotel Fazenda São João? Sei. Ele trazia pro pasto daqui os bois lá. Uhum. Cavalo, não era boi, era cavalo. Certo. Os cavalos ele trazia para um pasto ali. Ali até hoje tem o riozinho. Certo. Até hoje tem uma porteira ali naquele riozinho. Pode passar lá e Preservada a porteira? A porteira tá. Que maravilha. Então, é uma velha porteira preservada. Que ficava numa encruzilhada. 5 horas da manhã. Certo. Que é aquela hora antes do galo cantar, que é a hora mais escura da noite, estava meu pai, pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, trazendo os cavalos para aquele lugar, e os cavalos empacaram. Mas empacou, não vai para frente, podia puxar, podia amarretar, e não vai. Ele falou, mas deve ser cobra, né? Porque cavalo tem medo de cobra. Pode ser alguma cobra aqui, que eles não vão, eu não estou vendo, mas de repente eles estão, né? De repente, sem mais nem menos, os cavalos começaram a relinchar, fazer um tedel e foi aquela debandada, foi cavalo para tudo quanto era lado. Ele falou, putz, e agora eu vou ter que caçar um por um, né? Nisso ele olhou naquela porteira. Certo. Ele jura que em cima da porteira tinha um cachorro grande, em cima, sentado assim, ó. Um cachorro pensativo. Ou meditante. E ele falou assim, mas que diacho, aquele cachorro não senta desse jeito, em cima de porteira, com as pernas aqui assim, como é que pode uma coisa dessa? Ele falou que começou a arrepiar os pelos do braço, ele olhou, o bicho levantou a cabeça e olhou para ele. E nisso que o bicho olhou para ele, ele viu 2 olhos vermelhos da cor do inferno. Ele falou assim, deixa os cavalos lá, aí eu não quero saber, eu pego depois. E perna para que te quer. E saiu correndo mesmo, e o bicho correu atrás dele. Ai, ai, ai. E ele corre, o bicho corre, e ele jurava, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. A hora que ele desistiu, que ele pôs a mão assim, que ele falou, agora eu vou morrer, saiu o primeiro raio do sol. O bicho, puf,
Desapareceu. Então era... Será que não era um gulisomem, não? Só sei que ele precisou sair, pegar cavalo por cavalo, reunir tudo. Demorou para voltar para casa, porque ele tinha que ir para a escola. Certo. A mãe dele ficou brava com ele porque ele tinha demorado, deu-lhe uma coça, apanhou pra caramba e foi pra escola e ganhou fama de mentiroso. Mas hoje nós estamos aqui registrando que é um caso verdadeiro. Meu né? velho pai, saudade. Vai para o mundo vai para o mundo. Saudade. Então, já que você contou um caso do seu pai, eu vou contar um caso do meu pai também. Isso aí. Lá nesse sítio no Paraná onde a gente morava, meu pai, nós tínhamos uma égua que chamava Morena. Aquelas meio idiotas. Qual era a cor dela? Azul. Uma égua que chamava Morena. Bonito nome. Não, Morena. Era uma égua bonita, assim. A gente cuidava bem dela porque trabalhava com ela, mas cuidava bem dela. Dava alimentação sadia para ela, dava água, dava sal, limpava o pelo dela, né? Passava aquela escova. Aquela escova, como que é? Aquela de dentinho assim, passava tudo, né? Sim. Cortava a crina, aparava o casco. Então... Trançava a crina também? Não. Tem uns que trançam a crina, que é bonito. A gente aparava porque, como era dela trabalhar na roça, a crina, se fosse trançar, suava, né? Não ficava legal. Dava um cheiro diferente, Então mantinha a crina dela paradinha e passava a raspadeira nela, né? E deixava ela assim, bem legalzinha. Então tinha a Morena, tinha uma mula, Estrela. Bicho bom. Uma mula chamada Estrela e um cavalo chamado Pacote e o cão Vinagre. Por quê? Porque ele era da cor vinagre. Ele era avermelhado? Avermelhado. Olha isso. Coitadinho do Vinagre, quando nós encontramos ele perdido na estrada e recolhemos ele, você vê, não é só em Água de São Pedro que o pessoal abandona o bichinho não, viu? E abandona, hein? Abandona. Falta de respeito com os bichinhos, né? Que se tem por aqui. E não é do pessoal daqui, né? Do pessoal que vem de fora. O pessoal que vem de fora e deixa aqui, é verdade, que dó. Nossa, bichinho, nossa, que dó. Já que tocamos nesse assunto, vamos dizer que é repugnante uma pessoa que faz isso. Sabe, já que aproveitando, na minha rua tem muito gato. Eu amo gato. Aqui em Água de São Pedro, gato é mato. Só que tem gente lá na minha rua, eu não sei quem que anda colocando na porta da minha casa ração para os gatos de rua irem comer lá. Porque daí eu empurro o gato para dentro da minha casa. Também você fica postando aquele gatinho seu lá na internet? Você fica postando. Isso é conhecida? Então, né? Daí se eu for pegar todos os gatinhos que... Ainda bem que tem gente que pega e tal. Mas, gente, porque assim que eu pego o gato, a gente leva no veterinário e eu castro todo gato. O meu é castrado. Certo. Que ganha qualidade de vida, vive muito mais tempo, fica mais caseiro. Os animais a gente usava para trabalhar na roça, tanto a égua como o cavalo, como a mula. Eu era o que trabalhava com eles. Trabalhava o dia inteiro na roça, mas de sol a sol. Roça do quê? Roça de algodão, de milho, de amendoim e de soja. Menina de Deus, não era aquele tempo que tinha as máquinas de colher soja, não. Nossa Senhora. A gente plantava o soja, depois cortava ele com um ferro de cortar. Sei. Um ferro de cortar arroz. Gente, usava ele para cortar o ferro. Deus. Depois pegava aquelas braçadas de soja assim, aquilo espetava tudo. Viu? E a soja tem que bater que nem o feijão? Ou batia ela que nem o feijão, ou uma maquininha menor. Até tinha uma maquininha lá que era tração animal, puxava ela com o animal. Ou então uma trilhadeira que vinha com um caminhão, a gente jogava. Aí pegava aqueles molhos e jogava na trilhadeira. Mas aquilo espetava tudo. Você conhece pau de mico? Olha, falou, comecei a me coçar. Conheço. A poeira que saía do soja, batido lá, trilhado, é aquilo. É aquilo. Mas menina de Deus, chegava a encaroçar o corpo.
Bom, dentro desse contexto, esse cachorrinho vinagre, ele sempre acompanhava, todo dia era religioso. Meu pai, de manhã, pegava o moringa d'água e saía. Ele saía na frente, como que indicando o caminho para... o Beethoven aqui me faz lembrar isso. Se você pender para o lado do portão, ele vai na frente. É bonitinho demais. Bom, você vê, ó, nós chegamos aqui hoje, ficamos lá esperando para abrir o portão, o Beethoven não foi. A hora que abriu o portão, ele foi lá nos receber. Foi. Como que o cachorro é receptivo, né? O cachorro é. E o vinagre não era diferente. Aí aconteceu que uma noite, o vinagre começou a latir. Começou a latir, latiu, que não era de muito dele latir tão seguido. E meu pai saiu atrás para ver o que aconteceu, né? A gente morava no meio de um pasto, morava no meio do pasto mesmo, morava num rancho. Um rancho mais simples do que muitas casas de favela que tem hoje nas favelas da vida. E naquela escuridão. Naquela escuridão. Olha, eu não moro, viu? Claro de lamparina. Eu tenho pavor de mato. Claro de lamparina. Aí meu pai saiu naquela escuridão procurando onde que o vinagre estava latindo. E vai, procurando o vinagre. Quando ele chega num determinado lugar lá, o vinagre está embaixo de um pau. E adivinha que ele estava em cima do pau. É o mesmo bicho que correu atrás do meu pai? Não. Era um tatu. Você sabe por quê que eu estou contando esse caso? Porque tem uma música que chama assim: o tatu tá no pau, atira mané, mané bacurau, apanhou da mulher. Não, verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Acontecido. Agora é sua vez. Nossa. Agora é sua vez. Deixa eu ver. Toma lá da caixa. Olha, porque tem... Eu conto uma grande, ele conta meia, né? Não. Vocês já repararam isso? Como que foi grande? Como que eu viajei nessa história? Olha só. Você sabe que tem muita coisa que não dá pra gente explicar, né? Sim. Mas o senhor sabia que São Pedro está na rota das cidades visitadas por OVNIs, discos voadores e afins? Meu pai. Tem estudioso que vem aqui lá no alto da Serra do Itaquim. O nosso câmera e produtor do programa e editor, ele disse que não acredita nisso. Sei lá. Sabe que tem um ditado em espanhol que em português é assim: eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Certo. Né? Sei lá, mas só sei que o sujeito estava pescando. Certo. Ele tinha marcado com o filho dele: ó, tal hora você vai me buscar? Tem umas pescarias que são de noite, né? Sim. Porque daí tem que fazer outro serviço. Você vai, pega moto, foi na década de 80, 90. Você vai me buscar a tal hora, combinado? Combinado. Tal hora, o filho foi lá, buscou o pai montou na moto, sujeito aqui de São Pedro, gente conhecida da terra. Conhecidíssimo. Só não pode falar o nome, porque senão ele perde direito autoral. Não, ele vai querer vir tocar a moda de viola aqui, mas ia ser legal. Mas já deu uma dica. Pois é. Aliás, São Pedro tem muito violeiro, né? Tem. Quem sabe... Sanfoneiro também. Quem sabe um dia a gente traz algum artista de São Pedro para cá. Bom, tocar viola, tocar violão, sanfona e contar as histórias, né, das músicas dele. Verdade. As histórias que os levaram para a música. Vai lá. Uma ótima ideia. Sim. Então, esse sujeito estava indo para casa pela estrada normal lá do alto da serra. De repente ele viu uma coisa brilhando, mas na frente dele, assim. Não é lá. Ele viu sim, aqui. Era uma nave. Uma coisa muito estranha, no formato de charuto. De charuto? Era um negócio comprido, era a nave assim. cubana. Uma nave cubana. Uma nave Havana. E ele estava lá e ele ficou apavorado. Ele e o filho dele ali, não sabia o que fazer, mas a nave sumiu na encosta da serra. Será que é lá, naquele lugar lá? Talvez. Mais ou menos, né? Talvez, por ali. Por ali.
por ali, perto lá do bairro Santo Antônio. Lá no Alto da Serra. Lugarzinho bom aquele lugar, bom, né? Lugarzinho bom. Bom, ali bom. tem umas comidas ali que, nossa senhora. Nossa, não. Falar nisso, tá bom, né? Nós estamos fazendo a propaganda do lugar, quem sabe onde ele chama a gente para almoçar lá de graça, né? A gente já grava lá também, né? A gente já grava lá também. Né? Ótima ideia, ó. Liga. E enfim, ele tem um bar lá no Alto da Serra, certo, que chama Bar do Neguinho. Neguinho. E ele foi com o filho dele correndo lá no Bar do Neguinho, desesperado, falando para todo mundo que ele tinha visto uma coisa muito estranha e tal. Todo mundo saiu de lá na hora, correndo, e foram ver, porque ali perto tinha descido a serra, aquilo lá. E chegaram, e não é que a cana, que estava tudo plantado ali, a cana, ela estava no chão, todinha deitada, mas não quebrada. Ela estava a cana inteira deitada no chão, num formato estranho que ninguém sabia explicar. E viram mais um monte, mais 3 naves descendo aquele dia, todo mundo viu. 3 naves descendo a serra. E depois, quando eles foram atrás para procurar, para ver o que era, começou uma tempestade. Mas aquela tempestade de arrebentar quarteirão, de rolar tronco de árvore. Olha, foi um desespero. Só sei que veio. Saiu no SBT essa história. Tem ufólogo que estuda aqui. São Pedro faz parte da conhecida Noite dos OVNIs. Já ouviu falar isso? Não tinha ouvido, não. Vai ouvir logo, porque vai virar história lá no meu canal. Verdade? Foi em 88, se eu não me engano. 88. 1988. A Noite dos OVNIs. Ela ganhou esse nome porque teve avistamento num monte de lugar, no estado inteiro, até pela Força Aérea Brasileira, o pessoal radar de aeroporto. Teve gente que chegou a ver não sei quantos, 30 naves. Foi em 88. Meu Deus. A Noite dos OVNIs. Quase fomos vítimas Da de invasão extraterrestre. Olha, tem gente tão estranha nessa cidade que eu acho que foi abduzido, nem lá que quiseram mandar de volta. Toma que seria seu. Mas então, um caos verdadeiro. Tudo que eu estou contando aqui é verdadeiro. Mas eu também. Ó, agora, nesse pedaço que você contou aí, fala sobre pescaria, que eles estavam pescando e pescando, que aconteceu isso? O pai e o menino estavam pescando? Não, depois que ele acabou de pescar. Por isso que ele estava na rua até mais tarde. Até o pessoal lá do Bar do Neguinho, porque ele tem bastante... O Neguinho, eu não sei se ele morava lá, mas tem casa do lado, os parentes dele moravam tudo ali. Tá certo. Falaram assim, mas rapaz, você bebeu? O que aconteceu? Você pescou o quê? Pescou 1 litro de pinga dentro do rio, alguma coisa assim? Mas não, ele e o filho dele, mas chegaram branco lá. Tem mais história a respeito disso. Espera um pouco. Até o Neguinho ficou branco. Então... Mal gozado do Neguinho, não sei porque o Neguinho, o apelido dele, ele não era negro, ele já faleceu. Sim. Ele não era negro. Não era negro? Não. Você sabe que, olha só como é que são as coisas. Não estamos falando de racismo aqui. Não, claro que não. Eu sou descendente de italianos, os meus avós vieram lá do Vêneto para cá. Sim. Tudo brancão, assim, ó. Sim. Eu tenho um tio nego, nega, neguito e neguita. Ah, e tudo brancão, é o jeito, neguinho, vem aí. Era o jeito de falar. Nesse sítio que eu morei lá, no Paraná, pra você ver que é acontecido negócio, né? Onde tinha o vinagre, tinha um pacote, tinha estrela, tinha morena. Eu tinha uma prima que morava lá, que inclusive ela é falecida, que Deus a tenha. Era branca, bonita e chamava Neguinha. Sempre foi conhecido por Neguinha, desde criança. Eu acho que o problema é o jeito que ganha da criança. Pois é. É um apelido que ganha da criança. Meu pai, nos mais antigos, ele chamava, em vez de falar aquela pessoa, ou aquele sujeito, ou aquele rapaz, falava, aquele Neguinho fez um bolo gostoso pra caramba. Sim. Era uma maneira de linguagem interiorana, né? Interiorana. Hoje em dia já é mais problema esse tipo de coisa, mas tempos diferentes. Verdade. Agora, falando em pai, eu lembrei de um caso aqui, verdadeiro, que aconteceu com meu pai também. Pescando.
História de pescador, então. História de pescador. Não, mas é uma história de pescador verdadeira. Mas quem falou que pescador mente? Não, claro que não. Ó, como eu disse para você que acompanhei meu pai nas pescarias desde os 6 anos, e foi numa fazenda, isso aconteceu numa fazenda chamada Oroitê. Que pesca que tinha lá? Lá pescava muita traíra, mandi e pegava também tilápia, cará. Gente, alguém cascuda. consegue me explicar por que a tilápia está nesse preço? Inflacionária a tilápia, né? Gente, eu não consigo tão comer comum, né? Não é uma época que nem lambari antigamente tinha. A tilápia, ela prolifera nos lugares. E tá caríssimo. Vamos fazer um boicote à tilápia. Abaixo-assinado não. Um hashtag liberdade para tilápia. Liberdade para tilápia. Venha nós, e que venha para o nosso prato. Bom, então, veja bem. Como desde pequeno, eu fui acompanhar meu pai, então o que aconteceu? Lá nessa fazenda Oroitê, que inclusive a fazenda Oroitê vai participar do meu próximo livro, que eu escrevi um poema das minhas primeiras lembranças. Só que não falo da pescaria, não falo dessa pescaria, falo de outras coisas. Não falo dessa pescaria. Só as de verdade, né, o senhor fala? E lá nesse poema que eu narro eu narro ele sobre as minhas primeiras lembranças, é na Fazenda Oroitê. Então ele vai fazer parte do próximo livro que chama Cada Poema Tem Sua História. Quem quiser participar, é só falar comigo que com uma pequena taxa pode participar do livro e vai ter o nome escrito no livro. E se quiser ajudar com além de uma pequena taxa, seja muito bem-vindo também. Seja bem-vindo também. Uma grande participação pode vir também. Patrocínio é bem legal. Porque aí a gente vai fazer uma grande edição, né? Senão vai ser só uma pequenina, só para ficar registrado. Bom, moral da história. Lá tinha uma represa, que foi construída essa represa na época que foi derrubado os matos. Essa represa foi feita mais ou menos lá 80 anos atrás. 80 anos atrás. Foi feita essa represa? 80? 80 anos atrás. 80, 85 anos atrás. E só que eles fizeram a represa, né? Derrubaram a mata, fizeram a represa. Mas eles só derrubaram a mata para fazer a represa, porque tinha um vale, né? E para não ficar coisa verde dentro. Mas ficou muitas árvores dentro da represa. E lá formou essa represa, e sempre que tem uma represa, tem taboa em roda, né? Tem taboa. Sim. E em roda tudo da represa, eles deixaram mata preservada. Fizeram uma represa que era para o gado vir beber água. Sim. E também essa represa foi feita porque colocaram uma bomba lá para encanamento para aguar café. Lá tinha uns canos assim, desse diâmetro, que saía dessa bomba que pegava a água da represa. Para lavar café. Para aguar café. E tinha aqueles canos lá no meio do café, instalava aqueles canos e colocava, você vê, coisa de muitos anos atrás, hein? Muitos anos atrás mesmo, mas tinha já esse mecanismo. Eles, com a pressão da água que vinha da represa, aquele cano forte, aí tinha um esguicho que colocava nos canos e ficava jogando. Água. Que nesses esguichos que você vê no jardim, mas era alto, ficava jogando água no café. Então eles produziam café de qualidade e sem ter problema com as intempéries do tempo, né? E lá nessa represa, como ela foi feita derrubada, precária e enchida de água, tinha os córregos que desembocavam nela, né? Córrego da própria fazenda e córrego de fazenda vizinha. Aí começou a criar peixe. Aí tinha peixe de toda qualidade. E o pessoal ia pescar lá. O pessoal ia pescar. Aí numa bela noite, meu pai juntou as varas e foi lá pescar. Depois do serviço, falou, vou lá buscar umas traíras para nós comer amanhã na janta, amanhã no almoço e na janta, porque acabou os peixes aqui de casa. Então lá em casa tinha fartura de peixe. Eu me lembro quando meu pai pegou
Meu pai pegou o feixe de vara e saiu para ir pescar. Como era de noite, ele falou, menino, hoje você não vai comigo não, porque está de noite, lá tem cobra, o pai vai levar o facão e o pai acende o cigarro e espanta os bichos, né? E vai levar o lampião. Pegou o lampião, foi ele e meu tio, o tio Juca, foram pescar. Aí chega lá, eles começaram a pescar. E pesca daqui, pesca de lá, e não estava pegando nada. De repente, os dois pegou um peixe de uma vez. Um pegou um peixe, outro pegou outro. Jogou esse peixe lá para trás, né? Aí eles levava várias varas, né? Sim, várias colocava varas. tudo assim. Colocava tudo de espera, né? Cada um pegou aquele peixe, jogou para trás assim, no meio do tabuar, e eles foram lá procurar o peixe. Não acharam o peixe, uma trairona assim, cada um achou uma trairona grande que tinha pego. Só que a hora que eles voltaram, nenhuma das varas que estava de espera estava esperando mais. Estava tudo jogado para trás. Oxe. Aí meu pai olhou para o tio Juca e falou, tio, você não deixou as varas de espera? Deixei. E você, também não deixou? Deixei. Quem que tinha derrubado tudo? Moral da história. Começou uma ventania naquela taboa e um uivado assim, ó. Mas vento mesmo, que uivava. Aí diz que começaram a arrepiar assim, não levaram nem a traíra. Juntaram as varas e foram embora. Não. Isso é acontecido. Eu acredito. Será que foi ET? Porque dizem que eles conseguem controlar o tempo. Que quando eles querem se disfarçar assim, eles fazem acontecer uma chuva muito forte para ninguém ver eles. Pode ter sido também, né? Pode ter sido. Ou será, sei lá, não sei. Mas como naquela época não se falava tanto em ufologia, né? Pode ser que tenha sido, mas meu pai não percebeu, meu tio também, nem o pessoal da região. Ou alguma alma penada. Até que esse alma penada chama alma penada, hein? Até esse lugar lá, que o pessoal ia pescar, chamava-se Pia de Lenha. Tinha uma trilha, uma picada feita no meio do mato e ia lá para a Pia de Lenha pescar. Olha só. E aí depois desse acontecido, aí começaram a falar que a Pia de Lenha era assombrada. Deus o Que livre. meu pai e meu tio contou para todo mundo. Mas claro. Aí ninguém mais ia de noite lá nesse lugar pescar, ia para o outro lado da represa. Olha, eu não gosto desses assuntos, não. Não? Amo. Porque eu sou uma pessoa meio boba, ou não. Eu estava fazendo, porque eu faço vários trabalhos também. Uma das coisas que eu estou fazendo agora, que eu gosto muito, é mediação de leitura. Ah, sim. Uma vez professora, eu acho que professora pro resto da vida, porque é inacreditável. Eu gosto de lidar com adolescente. Certo. Ainda mais que eu não tenho que ficar por disciplina e tal. Eu só pego a parte boa do magistério, entendeu? Certo. Então nós reunimos um pessoal lá da Escola Haroldo Donizete, lá na biblioteca, lemos um texto e ficamos conversando a respeito do texto do clube, a mediação do clube de leitura. Então, Que legal. nossa, demais de legal, demais de legal. A hora que o pessoal assistir esse programa nosso aqui, vai chamar para ir lá, hein? Vai chamar Então, para ir lá. e eu sempre faço assim, também trabalho de contar essas histórias em escolas, é só chamar. Eu vou. E vou mesmo. E lá acabam contando um monte de coisa pra gente, assim, né? E lá a moça, a professora estava falando assim, que a personalidade de uma pessoa ela é formada até o 7º ano. Com 7 anos, a psique os psicanalistas dizem que a psique da pessoa está pronta. O adulto que ela vai ser vai depender do que ela viveu, do que ela aprendeu, até os 7 anos. E que essa criança interior fica dentro da gente. Cabe a gente a pôr ela para fora ou não. Então eu, como sou uma pessoa assim,
Eu acho que a minha tem 6 anos e meio. E continua ali ainda, porque eu acredito nessas coisas, gente. Perguntar pra mim, você acredita em fantasma? Acredito. Eu acredito. Você acredita em fatos, essas coisas? Eu acredito. Não olha assim pra mim, mas eu acredito. Ah lá, Não acredito que você acredita. Ah, eu acredito, não acredito que o senhor não acredita que eu acredito. Então acreditemos. Isso Vou contar um caso de fantasma. Que aconteceu tá comigo durante o também. dia a gente tá num lugar Viu? ótimo. Vou contar um caso de fantasma, então, já que você falou de fantasma. Eu, hein? Lá numa outra fazenda, no mesmo município onde eu moro. Mas repare como essas coisas de fazenda antigamente, Sim. aconteciam umas coisas assim que ninguém consegue explicar. Não, exatamente. Mas, ó. Será que é por causa da proximidade com a natureza? Desculpa, eu estou interrompendo doidada, mas eu faço isso. Não, mas tá é que a certo. minha criança interior, ela tem 6 anos e meio, ela é mal educada. Mas seja bem-vinda essa criança. Eita! É por isso que eu te amo tanto, de ponto Foi de a que gente puxa saco. termos criado esse vínculo, né? Foi, né? E a gente ter essa proximidade tão grande, né? Essa criança ela é indisciplinada também. Vixe. Quem me vê A assim sua é sério, briguenta. quem me vê assim A sua é sério, briguenta. A sua é briguenta. Sim. Tem cara, eu não tem? Eu sou brigão. Vamos lá. Mas também sou um cara que gosta de piadas. Eu faço stand-up toda semana, 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, né? Faço stand-up, mas É sério, tá zoando? para um grupo reduzido. Não. Ah, vá! Um grupo reduzido. Um grupo reduzido é sua esposa só. Não. Faço um grupo reduzido. Sabe onde que eu faço stand-up? Na sala de fisioterapia. Ah! É que eu faço fisioterapia por causa de um probleminha que eu tenho há 21 anos. É. Eu tenho que obrigatoriamente... Que está lá no livro dele. Eu tenho que obrigatoriamente fazer fisioterapia 2 vezes por semana ou 3. E fica contando piadinha. Eu fico contando piada, para não ficar assim um clima pesado, lá de um com dor, outro com dor. Lá só tem gente passarinho, né? Muito com dor. Muito com dor. Então, eu levo piada, levo alegria e tem dado bom resultado, né? Mas um dos casos de fantasma que aconteceu na minha vida já, foi quando eu tinha tipo 12 para 13 anos. Eu estava na colônia. Na colônia. Tinha uma colônia que chamava Colônia V, né? Era numa outra fazenda, não é nessa fazenda da pescaria, não, né? Tá. Numa outra fazenda que era perto. Ele morou em fazenda assombrada. Deus do livre. É lá no Paraná, né? Não, essa aqui foi no estado de São Paulo. Ah, tá. Que eu vivi aqui e vivi lá. Aí, o que aconteceu? Tinha a colônia V. Era um V mesmo a colônia. Tinha 36 casas. Enorme. Tinha 36 casas. Era tudo de madeira, mas casa boa, né? E o que acontece? Essa colônia V, eu estava nessa colônia V e eu tinha que ir para a colônia Santa Terezinha. E eu me interti brincando com os meninos, com meus primos e com os vizinhos deles. E o que aconteceu? Esqueci que tinha ficado de noite. Aí meu pai e minha mãe não deixavam a gente dormir fora. Imagina naqueles tempos. Meu pai nunca permitiu também. Lá no século passado... século passado. Lá no século passado. Vai zoar, mas é século passado. Lá no século passado, a gente dormir fora, não tinha como, né? Aí, naquela época eu não tinha celular, meu pai não tinha me dado celular. Entendeu? Olha, eu dou graças a Deus da minha adolescência ter sido numa época que eu não tinha celular. Então, eu era adolescente, meu pai não tinha me dado celular. Então eu vim, de noite mesmo, né? Vim pro meio dos cafés, do cafezão. Pé ou a cavalo? Não, a pé. Vim a pé. Aí, quando foi numa determinada descida assim, aí eu vi a coisa. Antes de chegar lá na Santa Terezinha. Explica bem o que é a coisa, que fica feio falar isso aí, eu vi a coisa. Eu vi um negócio branco. Deus o livre. Alto. Um negócio branco alto, que balançava assim. Balançava para lá, balançava para cá, balançava para lá, balançava para cá. O pior da história é que era bem ao lado da trilha que eu tinha que passar. Aí, se eu saísse para um lado, eu entrava no café, que era fechado e escuro. E tem bicho. Tem bicho. Se eu saísse para o outro lado, era café, fechado e escuro. O único lugar mais claro de eu passar era ali mesmo. E aquele negócio alto, balançando para lá e para cá. Era um lençol, fala sério.
para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei, Jesus, Maria e José, me ajuda, o que eu faço agora? O que eu faço? Eu falei, não, mas meu pai me ensinou que eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir para casa, senão eu chegar em casa vou levar umas cintadas porque vou chegar atrasado. Leva. Oh! Levava mesmo, né? Menina de Deus, eu desci assim, eu vou passar correndo lá, porque enquanto eu tô tendo perna, porque as pernas começaram a tremer, né? Era descida, falei, vou descer correndo. Aí eu desci correndo, meio de corrida com o fantasma. Desci correndo e meio de olhos fechado. Quando eu percebi, eu trombei. Trombei com o fantasma. Era o quê? Era um pé de mamão seco. Que quando o pé de mamão seca, ele fica volúvel. Então ele ficava balangando para lá e para cá. Verdade verdadeira. Uma noite que tinha pouca lua minguante, e eu passei esse perrengue. Descurou, né? Passei esse perrengue. A gente acredita. Claro que eu acredito nessas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos fatos que te trouxe aqui é falar do seu programa que você vai começar segunda-feira, não é? Toda segunda-feira na Web Rádio São Pedro no Facebook. No Facebook, certo. Por enquanto, eles têm intenção de colocar em outras redes, mas por enquanto é Facebook só. Certo. É 1h das 7 da noite às 8 horas da noite. Certo. Com muita conversa com vocês, uma coisa bem despretensiosa, muita lorota, muito caos não. É um caos por semana. Um caos por semana. Mas muita lorota, muita piada, muito entretenimento, muito eu falando. Vai ter piada Vai palha, ter piada. Piada palha ou piada chumbo? Ah, não sei, depende. Eu não gosto muito de coisa pesada. Ah, não gosto, tá bom. Não, eu não gosto. Eu também não gosto porque eu tenho problema de coluna. Eu não vou nem falar o que eu pensei. A minha boca, não pode com a minha boca é terrível. Não, mas você a minha criança de 6 anos e meio é indisciplinadíssima. Mas, então, eu não gosto mesmo, porque, eu não sei. Eu também não é minha praia. Não é minha praia, não, eu acho que, de repente você tá falando alguma coisa, tá lá a família assistindo, sei lá. Verdade. Tem uma criança ali, eu não acho legal, assim, e tem gente que não gosta, nada. Eu sei que tem muita gente que se ofende com algumas coisas, e eu até peço desculpa, porque às vezes a gente solta sem intenção de querer ofender, mas tem... Hoje em dia o pessoal está se ofendendo com cada coisa. O senhor não vai acreditar. Não é lorota, é verdade verdadeiro acontecido. Eu estava lá nas redes, tal, não sei o quê, e eu vi um comentário, eu acho que no Facebook, não sei, um pessoal defendendo o rato. Você não pode matar o rato. Certo. Sei lá, eu sou da época que a gente matava rato. Certo. Eu falei, gente, mas caí na besteira de escrever lá. Falei, mas você vai fazer o quê? Você vai pegar o rato e vai falar, amiguinho, por favor, vá embora da minha casa. Não me morda, não passa doença em mim. E não sei o que, né? Daí alguém ficou muito ofendida com isso e escreveu para mim assim, ele é um ser vivo, merece todas as oportunidades. Eu falei, mas ele passa doença. Ah, mas cachorro e gato também passam doença. Eu falei, os não, porque são vacinados, né? Bom, brigaram comigo pra caramba. Daí eu fiquei inconformada com essa história, mas eu calei minha boca de repente. Eu sou de outra época, né? Sim. Daí tinha um grupo defendendo as baratas. Não é mentira. Não é mentira! Que não pode matar a barata. Né? Que o nosso programa seja caro, então. Não seja um programa barato. Que o nosso programa seja caro. Né? Daí eu já fiquei mais esperto, eu não coloquei nada aqui. Atrás da barata vem o escorpião é um bicho perigoso. Deixando bem claro aqui que eu não procuro
entrar em polêmicas, discutir no Mas Facebook. a polêmica persegue a gente. Esse que é o negócio, a gente que está na umas mídia. coisas de percebe. louco, Você coloca lá uma frase com boa intenção, o cara coloca um monte de coisa. Eu deixo de lado, não replico, não replico. Tem coisas que a gente fala. Gente, eu outro dia eu falei, nossa, tava um caos muito triste com uma criança que tinha morrido e tal. Eu escrevi lá, que judiação dessa criança, que pena, tal, não sei o que. Nossa, né? Uma enxurrada de gente, porque judiação tem a ver com judeu, porque você está discriminando o judeu. Mas caíram de pau em cima de mim. Eu apaguei o comentário. Sabe? Eu não sei o que acontece. São novas épocas e que tem causas diferentes. Bom, Jeane, que Deus te abençoe. Amém, a nós todos. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Mas já acabou? Muito obrigado. Rapidinho. O tempo passou Obrigado rápido. nada, vamos passar lá no Rio da Parmegiana. Você vai pagar uma parmegiana para eu tô brincando. Nós fizemos brincadeira. a merchandising aqui de graça, né? Eu fiz. De graça. Eu tô dando tiro para tudo quanto é lado, percebeu? Vai que alguém nota a gente. Vai que alguém nota. Não, graças a Deus está sendo bem notado. Graças a Deus está sim, está sim. O pessoal está voltando para essas coisas mais raízes, assim. Sim. Essas coisas. Você sabe que eu tenho ouvido muito? O pessoal fala assim, eu gosto das suas histórias porque elas não são, elas voltam, elas me fazem lembrar aquela coisa mais antiga, mais leve. É o mesmo que acontece comigo. Não é? Não tem palavrão, não tem... Sabe, a pessoa sabe que vai assistir, ela não vai... O nosso público não é de milhões, mas é um público coeso com uma ideia. Defender Beijo pro nosso público. Defender o tradicionalismo das fazendas, dos causos, verdadeiros ou não, mas que encantam as pessoas. Né? Causos verdadeira ou nem tanto assim, nem tanto né? Assim, nem tanto assim. Pois é, e assim vamos, né? Muito obrigado. Obrigada eu que agradeço. E para nós todos. E para você, o meu abraço e o meu carinho, tá bom? Em té. Então.